Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa transmissão da noite de hoje, de mais uma atividade do Centro Espírita Allan Kardec, ainda no modo das exposições por meio do Facebook, logo após repassado ao canal do SEAC no YouTube, para que possa ficar à disposição de todos, inclusive daqueles que não dispõem de acesso ao Facebook. Então vamos continuar nesta modalidade até que a situação nos permita novamente a reunião pública, as exposições nas dependências do Centro Espírita Allan Kardec, onde experimentamos sempre, ao contato com a nossa instituição, as vibrações de paz, de harmonia, que todos aqueles que lá nos recebem, nos acolhem, sempre emanam e direcionam para cada um de nós, tanto da esfera dos tarefeiros do plano físico, quanto dos benfeitores espirituais que nos sustentam em nossas atividades, na nossa fé e nossa esperança. Não obstante nós tenhamos restrições quanto à nossa atividade física, de reunião física no Centro Espírita Allan Kardec, nós empreendemos esforços para que a exposição pública tenha continuidade, que o atendimento fraterno, nos mesmos dias que ocorriam no Centro Espírita Allan Kardec também possam ocorrer, mas de uma forma também virtual, através de aplicativo, para que possa todo aquele que trouxer a sua angústia, o seu problema, a sua aflição, possamos também utilizar da tecnologia para levar um pouco de luz, um pouco de esperança, a mensagem espírita a todas essas pessoas que necessitam. Então nós pedimos aos amigos que possam levar aqueles que necessitam essa possibilidade de nos contatar através das mensagens aqui mesmo no Facebook ou através do WhatsApp, junto àqueles que coordenam a atividade do atendimento espiritual, para que eles possam então receber o encaminhamento e receber também o atendimento que tanto necessitam. Da mesma forma, os nossos estudos também na modalidade de virtual, também estão ocorrendo com muita alegria, com muita efetividade, para que não nos percamos também nos laços de afetos que nos une, e que nos mantém também a alegria da amizade sincera de todos. Então, dando as boas-vindas aos que já estão conosco, já conseguimos observar que vários amigos entraram, já estão compartilhando esse momento conosco. Vamos então iniciar a nossa atividade fazendo a nossa leitura. E hoje nós vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, quando no capítulo 108, o benfeitor espiritual traz como título Paz em Casa. E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. A fala de Jesus, anotada por Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 5. E Emmanuel então comenta: compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus,
a feição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Use portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Então vamos aproveitar essa leitura que nos inspira a reflexões nobres e edificantes para fazer a nossa prece, buscarmos a união de pensamentos, para que neste momento possamos buscar a presença de Jesus. Senhor Jesus, nos reunimos em torno dos teus ensinamentos, iluminados pela doutrina espírita, para que nesses instantes possamos receber também o amparo do mundo espiritual, naqueles amigos, familiares que nos cercam desde o início dessa existência, esse companheiro de todas as horas, comprometido conosco, comprometido em nos amparar em nossas dificuldades, em nos inspirar. E a Ele, Senhor Jesus, é que nesta noite agradecemos por esta união valorosa, por essa amizade sincera, onde reconhecemos que tão poucas vezes abrimos espaço em nossa mente, em nossos pensamentos, para este companheiro. Mas Ele reconhece em nós o esforço diário para sermos melhores, para vencermos as nossas dificuldades, para superarmos os vícios, as paixões que por tanto tempo nos perturbam e nos atormentam. Inspira-nos, amigo, para que a esperança e a fé nos torne plenos, nos permitam seguir a jornada, trazendo a alegria e a vontade, a inspiração de servir ao Divino Mestre Senhor Jesus. Ampara-nos, Mestre amado, para que neste momento e em cada momento da nossa existência possa se transformar em bênçãos de luz e de amor para nós e para todos aqueles que compartilham a existência conosco. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Vamos iniciar a nossa reflexão da noite de hoje, quando, mais uma vez, avançamos no tempo e observamos com extrema compaixão toda a situação que se apresenta na humanidade terrestre. Temos comentado nas nossas exposições essa realidade, esse contexto em que estamos inseridos, e não por acaso que nos encontramos nesse momento em que a humanidade se prepara para mais um salto no seu progresso, na sua evolução, em que as nossas entranhas morais se movimentam, quando nós buscamos a sociedade que
que se apresenta para cada um de nós de forma tão peculiar, aparentando momentaneamente o caos, outras vezes desacreditada nas suas manifestações. E a nós mesmos que muitas vezes nos comportamos de forma inadequada. Nós buscamos muitas vezes um estilo de vida de correria, de transformar a própria existência numa corrida que efetivamente não nos levará a qualquer lugar ser destituída de interesse espiritual, se não buscarmos na dinâmica da nossa própria existência valores e virtudes que nos sustentem para que nós possamos atravessar todos os desafios, todos os obstáculos, todos os momentos da humanidade de forma serena, guardando a serenidade. E como fazemos ou como manifestamos-nos diante da sociedade de forma adequada? Como buscamos e o que devemos buscar para, neste momento crucial, neste momento em que a humanidade exige de cada indivíduo da sociedade um comportamento adequado? Como devemos nos comportar? Jesus tem uma fala muito peculiar quando nós observamos a sociedade buscando a correria em torno de questões materiais, o materialismo puro. Nós vamos observar na sociedade também aqueles que buscam de toda sorte a sua própria espiritualização, a sua transcendência. E nós então vamos encontrar a fala de Jesus, que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Que traz de forma muito adequada o codificador Allan Kardec a reflexão oportuna dentro de o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, quando o codificador inicia justamente trazendo essa passagem inserida tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. E Jesus vem nos trazer exatamente este apontamento. Não nos é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus nessa proposta de transcendência, nessa proposta de evolução, nessa proposta de encontrar em nós a essência divina, ao mesmo tempo em que servimos a Mamon, no sentido de riqueza, no sentido de dinheiro. Ou seja, Jesus já vem qualificar e já vem pesar na balança da existência a necessidade de avaliarmos os caminhos que seguimos. A quem estamos servindo? A quem cada um de nós, nesse momento, analisando e aproveitando as reflexões salutares desse momento de isolamento, de recolhimento no próprio lar, em que nós avaliamos as nossas ações e buscamos extrair o melhor deste momento, que nada mais é do que um momento de reflexão em torno da nossa própria existência, do significado da nossa existência. E nós então sopesamos e nós vamos verificar a quem estamos servindo. E evidentemente que é uma análise profunda, mas é uma análise também sóbria, serena, e que nos coloca na real dimensão dos nossos anseios, dos nossos objetivos. E evidentemente que quando falamos de servir a Mamon e evidentemente servir à riqueza ou ao dinheiro ou a uma vida destinada a essa busca material, nós devemos avaliar exatamente como nós nos relacionamos com os bens que possuímos e que detemos. E nós então avaliarmos se nós possuímos os bens ou se são os bens que nos possuem. Se aquilo que nós estamos fazendo, na fala dos Espíritos ao codificador, dessa nossa busca do sustento do pão de cada dia, nós
buscamos e almejamos o necessário, e evidentemente cada um de nós avalia dentro da subjetividade do necessário, o que para um é necessário, para o outro pode ser supérfluo. E os Espíritos nos dizem então que nós devemos buscar o necessário, afastando o que nos é supérfluo, porque o que é supérfluo para nós faz falta na mesa de alguém. Então nós começamos a avaliar as nossas buscas, os nossos anseios, e nós então vamos entender ou avaliarmos a quem servimos. E como servimos a Deus? Como verificarmos se estamos servindo a Deus? Como verificarmos se estamos agradando a Deus? E nós então corremos o risco de, nesta reflexão, avaliarmos que não temos feito mal a ninguém. Nós podemos dizer que estamos nessa condição em que deixamos de prejudicar, se já assim agíamos, ou se assim já agimos nessa existência, né? Não obstante, sabemos que numa outra existência podemos ter agido de forma equivocada e prejudicado alguém. E nós pensamos então que não estamos fazendo o mal. E pensamos que não fazer o mal já é agradável a Deus. Já é algo que nos permite a evolução e o progresso. E Allan Kardec, abrindo a terceira parte de O Livro dos Espíritos, na questão 642, terceira parte que inicia na questão 614, o codificador então pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, agradamos a Deus, asseguramos uma posição futura que nos proporcione o bem-estar. Basta então não fazermos o mal? E os Espíritos dizem a Kardec, ao codificador Allan Kardec: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Portanto, os Espíritos trazem ao codificador que não nos bastará não fazer o mal. Portanto, quando nós falamos que não fazemos o mal, e isso já nos avizinha uma vida futura mais tranquila, onde a nossa consciência terá paz, os Espíritos nos dizem que não. Nos falam que nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças. E nós responderemos por todo o mal que resultar da nossa ausência ou da nossa falta de prática no bem. Ou seja, nós temos que não somente fazer o bem, mas o mal que resultar da minha omissão no bem, eu também estarei respondendo por esse resultado. Por isso, nós vamos observar no Evangelho de Jesus uma dinâmica, a dinâmica do bem, a dinâmica do amor, da amorosidade, a dinâmica da caridade. E é exatamente isso que os Espíritos vêm nos dizer. Não nos basta ficar em casa sem fazer o mal. É necessário, é imperioso que façamos o bem no limite das nossas forças. E pensamos então, como nortear as nossas ações? Como nós vamos conseguir alcançar esse entendimento do bem? E o codificador Allan Kardec vai compreender um pouco mais adiante, na questão 886, a importância da caridade. E nós vamos então trazer essa dinâmica da nossa existência, da nossa vida, nessa proposta de compreendermos a possibilidade de servir a Deus através da caridade. E o codificador então pergunta, na questão 886, que muitos de nós conhecemos,
quando ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Ou seja, quando nós falamos de caridade, nós trazemos sempre a ideia da prática da esmola ou da doação de algo material. Nós sempre relacionamos, ou na maioria das vezes, relacionamos a caridade com algo material. E o codificador vem buscar o entendimento junto aos espíritos de como Jesus compreendia a caridade. E os espíritos então respondem algo que muitos de nós conhecemos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Portanto, quando nós falamos de caridade, nós estamos transitando dentro de benevolência, de indulgência e de perdão. E o codificador então faz uma nota a essa resposta. Ele vai nos dizer: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Portanto, Kardec começa a compreender que a caridade é exatamente o complemento da lei de justiça, porque diz o codificador que amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível. O bem no limite das nossas forças, como o codificador houvera compreendido na resposta à questão 642. E ele então conclui a nota dizendo: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Portanto, nós vamos compreender que o codificador Allan Kardec trouxe a essência da caridade. Ele faz essa nota, a resposta à questão 886. Nesse último parágrafo, ele vai compreender que a caridade, segundo Jesus, portanto, não se restringe à esmola. Ou seja, a caridade não é essa ação propriamente dita. A caridade é uma virtude. E ele vai dizer então que a caridade abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, independente se são nossos inferiores, superiores ou iguais, dentro da proposta que a sociedade nos apresenta. Mas a caridade, portanto, está inserida na nossa dinâmica do dia a dia, do nosso cotidiano. Por isso, nós compreendemos, à luz da doutrina espírita, que nós não temos um dia específico para fazer caridade. Nós não temos um dia específico que nós vamos levar o agasalho ou o alimento nessa proposta de caridade material. Mas que a caridade, na sua essência, como essa virtude apresentada pelos espíritos ao codificador Allan Kardec, essa virtude por excelência, como dizem os espíritos, logo à frente, encerrando a terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando eles vão falar que a mais sublime das virtudes é a caridade desinteressada. Portanto, a caridade como essa virtude, ou seja, como essa dinâmica da nossa amorosidade na direção do próximo, no limite das nossas forças. Ou seja, a caridade toma para nós, espíritas, uma dimensão muito maior, porque a partir do momento que nós compreendemos que ela abrange todas as nossas relações, nós vamos compreender que a proposta de fazermos o bem é uma proposta ativa de todos os instantes da nossa existência. Nós não temos mais um dia específico para a caridade, um local específico, um templo, um centro espírita, seja qual for a proposta. Nós compreendemos que a caridade faz parte de uma virtude que trabalhamos em nosso mundo íntimo e que ela se expressa ou ela se exterioriza na nossa dinâmica em relação ao outro. Ou seja, a caridade se apresenta muito mais dinâmica e muito mais profunda à luz da doutrina espírita.
E o codificador, então, vai trabalhar fundo o tema da caridade. Na obra Viagem Espírita, em 1862, uma obra belíssima que recomendamos a leitura, porque ela retrata as viagens que o codificador Allan Kardec fez no ano de 1862. Então, o codificador vai trazer as suas anotações e as suas impressões de várias cidades em que ele frequentou, em que ele transitou durante essa viagem, e vai nos trazer relatos muito íntimos, como a sua alegria em perceber os pequenos núcleos espíritas se difundindo no interior de França. Ele vai dizer da sua alegria de perceber um doutor e um operário lado a lado no centro espírita. O codificador já tinha a visão de futuro de que, a partir da doutrina espírita, nos veríamos como irmãos, porque nos entendemos e nos compreendemos como espíritos imortais. E o codificador, então, vai fazer aquilo que ele denomina discursos, que nós falaríamos nos dias atuais de exposições. E ele enumera na obra, e nós vamos destacar o discurso 3, quando o codificador nos traz de forma muito profundo o entendimento em torno da caridade. Nós vamos observar a visão do codificador Allan Kardec, a beleza da sua visão, da sua proposta de amorosidade para a sociedade, e a compreensão que o codificador tinha do papel transformador e renovador da humanidade através da caridade. E ele vai dizer então: o Espiritismo tem por divisa, fora da caridade, não há salvação. O que equivale dizer? Fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. Solicito-vos inscrever daqui para frente essa divisa em vossas bandeiras, pois que ela resume ao mesmo tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe. Portanto, o codificador, nesse trecho da sua fala, vem falar diretamente a nós espíritas, de que essa divisa, essa máxima, fora da caridade não há salvação, a que o codificador vai trabalhar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente o capítulo anterior àquele que iniciamos a nossa fala, que não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode servir a Deus e à riqueza ou ao dinheiro. Ele posiciona no capítulo 15, ou seja, anteriormente, para que nós pudéssemos compreender a caridade. Mas continua o codificador nos falando nesse seu discurso. Ele solicita-nos, a nós espíritas, que passemos a compreender que fora da caridade apresenta a finalidade do Espiritismo. Fazer-nos compreender o sentido da caridade, no sentido de benevolência, no sentido de indulgência e no sentido de perdão. E a partir disso, o dever que compete a cada um de nós. O dever aqui não como uma obrigação opressora, mas no sentido, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, o dever como uma obrigação moral. Uma consciência que desperta, compreende o propósito da sua existência, que é, na fala do codificador, compreender que fora da caridade nós não seremos os verdadeiros espíritas, como diz o codificador. E ele diz então, algo que podemos posicionar muito bem nos dias atuais, em que buscamos compreender o porquê esse período de transformação e o resultado ou a resultante desse momento em que a sociedade se recolhe no lar, se isola, não tem contato uns com os outros por longo tempo, e o codificador então nos traz uma proposta no sentido de compreender a importância da caridade, ou o fruto que poderemos ter ou colher diante dessa compreensão, porque ele diz: tome a sociedade humana essa máxima por emblema, conforme a ela sua conduta.
substituindo por esta outra que está na ordem do dia. A caridade bem ordenada é a parte dos outros para nós, e tudo se modificará. Toda a questão será fazer esse lema aceito. Portanto, o codificador vem nos falar que a sociedade deveria tomar para si, conformar, ou seja, moldar a sua conduta na caridade. E ele diz ainda que devemos compreender a outra proposta que surge através de fora da caridade na salvação, de que a caridade bem ordenada é a parte dos outros para nós. E nós então vamos compreender se das nossas ações resulta a expressão da caridade. Se nós, no contato com o outro, já que o codificador vai se referir lá no Livro dos Espíritos, que a caridade norteia as nossas relações pessoais ou abrange as nossas relações pessoais, devemos verificar se nós, no contato com o outro, no contato com o próximo, nós deixamos como marca, como impressão da nossa existência, da nossa passagem junto a esta pessoa, a caridade. Se a parte que damos ao outro expressa a caridade. E o codificador diz então que a partir do momento que nós compreendemos a caridade como uma forma de renovação social, como essa proposta em que tudo se modifica a partir do momento que nós olhamos ao próximo com benevolência, ou seja, com bondade. Se nós conseguimos observar o outro com indulgência, compreendendo que cada um de nós está num estágio, que aqueles que erram, que não devemos julgar. E a partir do momento que conformamos as nossas ações no mais sincero perdão, nós então estaremos transformando a sociedade, modificando. Diz o codificador que tudo se modificará se tudo isso, ou se esse lema fosse aceito. E diz o codificador então, aprofundando o entendimento em torno de caridade, a caridade em pensamentos, em palavras e em atos. Ela não é tão somente a esmola. O homem é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar a outrem. A caridade em ações assiste ao próximo na medida de suas forças. E nós então vamos observar que, de fato, na dinâmica das nossas relações, de acordo com o nosso convívio social, convívio familiar, nós podemos expressar a caridade, então, em pensamentos, em palavras e em atos. E o codificador vai dizer aquilo que falávamos, a caridade não é tão somente a esmola. Não obstante o ato de darmos algo material, aqui vamos botar entre aspas a esmola, nós possamos fazer envolvendo este ato na caridade. Ou seja, nós podemos dar tão somente algo material, podemos dar somente a esmola, sem que aquele ato esteja envolvido em amorosidade, em benevolência, em indulgência e perdão. Mas nós podemos fazer o mesmo ato, plenos pela caridade, ou seja, expressando benevolência. Por isso o codificador vem nos falar da caridade em pensamentos, em palavras e em atos. E quando nós trazemos isso para o nosso mundo da modernidade, estamos aqui dentro de um processo de expressão da tecnologia que nos permite avançar, sair do nosso lar e avançar para a companhia dos amigos, cada um no seu lar. Nós devemos observar também como está esse mundo virtual, esse mundo digital. Quando nós observamos ainda
tantas manifestações que expressam ódio, que expressam ira, que expressam injustiça, que julgam, mas que também condenam, que não permitem a defesa, que não permitem a manifestação contrária. E nós vamos observar então, nós como espíritas, a nossa grande responsabilidade. Será que tudo isso que nós, aqueles que têm a dinâmica de compartilharem algo, de postarem algo, uma ideia, um pensamento, já se deu conta se aquela expressão, aquilo que eu levo para o outro, é a minha parte de caridade? Expressa bondade, benevolência? Será que expressa ali a minha indulgência em relação ao erro do próximo? Será que eu consigo avaliar se aquilo que eu levo adiante, seja qual meio for, eu levo uma mensagem de esperança e de fé? Será que aquilo que eu compartilho eu teria coragem de ler em público? Será que aquilo expressaria bondade? Será que aquilo expressaria essa grandiosa oportunidade que temos de sermos espíritas? E Kardec vem nos falar exatamente sobre isso, sobre a caridade pelo pensamento, por palavras em atos. Ou seja, não nos basta fazer o mal, é necessário fazermos o bem. Podemos dizer que não fazemos o mal, mas os nossos pensamentos? A que nível anda? Como estamos construindo os nossos pensamentos? Mesmo que nós não projetemos numa rede social, mesmo que nós não manifestamos aqueles que nos cercam, mas o pensamento toma forma, é algo concreto e, portanto, expressa o nosso mundo íntimo. Portanto, expressa aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, portanto. E vamos verificar que essa dinâmica entre não fazer o mal e necessariamente fazermos o bem, no limite das nossas forças, expressa exatamente essa proposta da caridade. Como ser caridoso se os meus pensamentos ainda estão atormentados? Se eu ainda estou invigilante, se eu dou vazão a este ou aquele tipo de pretensão que ainda nutro na alma, se ainda me comprazo com uma notícia que surge na rede social, que fere o outro, que fere alguém, que julga alguém, que condena alguém, que traz ali um anedotário chulo. Se eu ainda me comprazo com isso, é porque isso ainda reflete o meu mundo íntimo. Se eu ainda projeto numa rede social uma ideia equivocada que se afasta da caridade, isso ainda reflete o meu mundo íntimo. É um sinal que nos exige reflexão. Por isso a importância desses momentos em que nos recolhemos, em que estamos avaliando o conjunto das nossas ações, e que posso dizer que não estou fazendo mal. Nas últimas 3 semanas, em que aqui para nós, no estado de Santa Catarina, temos a restrição de locomoção, a restrição de convívio social. Mas nessas últimas 3 semanas, o que fizemos no bem? Quais foram as nossas ações? E quais foram as nossas ações equivocadas? Quanto ainda manifesto de egoísmo, de orgulho, de ira, que é exatamente o que o codificador vem nos falar, quando ele nos diz assim: quem alimenta contra seu próximo sentimentos de ira, de animosidade, de ciúme, de rancor, falta com a caridade. A caridade é a antítese do egoísmo. Portanto, quem está alimentando, e é muito fácil fazer essa avaliação,
né? Basta avaliarmos quais são os nossos sentimentos. O quanto eu ainda tenho de ira, de animosidade, de ciúme, de rancor, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de tantos vícios. Nós vamos perceber que quando nutrimos e quando extravasamos esses vícios, estamos faltando com a caridade. E o codificador vem nos dizer que a caridade é exatamente a antítese do egoísmo. Quando nós cultivamos a caridade como essa virtude sublime, nós estamos diminuindo o nosso egoísmo. Nós vamos compreender a dinâmica das nossas virtudes e dos nossos vícios, tal qual apresentado pela benfeitora Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, uma viagem interior, quando ela vai nos dizer que nós devemos buscar trabalhar a virtude que contrapõe um vício em nosso mundo íntimo. Portanto, quando nós compreendemos o nosso egoísmo, nós trabalhamos a caridade. E diz o codificador que enquanto o egoísmo é a exaltação da personalidade, a caridade é a sublimação da personalidade. Ou seja, quando nós estamos exaltando a personalidade, nós estamos trabalhando ainda na faixa do nosso ego. O ego adoentado, o egoísmo. Quando nós estamos trabalhando na caridade, nós estamos sublimando a nossa personalidade. Nós estamos transcendendo a uma proposta tão somente material. E diz então que através disso, através da caridade, nós começamos a pensar para vós em primeiro lugar, para mim depois. Quando o egoísmo, diz o codificador, nos diz para mim antes e para vós se sobrar. Quantas vezes observamos essa manifestação? É a manifestação do egoísmo. Para mim primeiro, se sobrar algo para o próximo. E diz então o codificador que a caridade, né, quando nós pensamos que para vós em primeiro lugar, nós estamos compreendendo a fala de Jesus quando diz: fazei aos outros o que quiserdes que vos façam. Ou seja, essa proposta de Jesus, essa proposta da caridade, se aplica a todas as nossas relações sociais. A todas. Desde o momento que despertamos ao momento que regressamos ao nosso leito para o descanso, para o repouso, nos é possível a prática da caridade. E diz então o codificador: admitir-se todos os membros da sociedade agissem de conformidade com esse princípio, haveria menos decepções na vida. Ou seja, basta que nós agíssemos baseados no princípio da caridade. E nós, então, teríamos uma outra sociedade. E diz o codificador, então, que o egoísmo faz com que o interesse pessoal prevaleça acima de tudo. Cada pessoa arrebata o que pode para si. O semelhante é visto apenas como um antagonista, um rival que pode se intrometer em nosso caminho, que podemos explorar ou que pode nos explorar. A vitória pertencerá ao mais sagaz. E a sociedade, coisa triste de se dizer, diz o codificador em 1862, consagra comumente essa vitória, o que faz com que ela se divida em duas áreas principais: os explorados e os exploradores. E aqui nós abrimos um parênteses para a importância do processo educativo das crianças, dos nossos filhos, daqueles que convivem conosco, aqueles sobre os quais temos certa responsabilidade. Porque o codificador vem nos falar que o egoísmo faz com que o interesse pessoal prevaleça. Cada pessoa arrebata para si, o semelhante é visto como um antagonista. E nós vamos observar o quanto está implicado neste processo, nessa dinâmica do egoísmo, contrapondo a caridade, o processo educativo. Quanto não ouvimos durante as gerações, nas mais diversas gerações, de que o mundo é dos espertos, de que é necessário ganhar, que é necessário
mesmo que seja passando por cima do outro ou diminuindo a existência do outro, alcançarmos a satisfação dos nossos interesses. De forma geral, materiais. Ou seja, de forma geral, somos educados para servirmos a Mamon, para servirmos a essa busca insana da ganância dos bens materiais. E, de forma geral, é um processo educativo quase que automático da nossa sociedade. Será que ainda não replicamos junto aos nossos de que é necessário vencer o outro? Que o outro é o seu antagonista? Quando a caridade nos apresenta uma outra proposta, observe o outro como seu irmão. O mesmo espaço que ele busca é o espaço que também buscas. E há espaço para ambos. Basta que um estenda a mão para o outro. Que a vitória não será daquele mais sagaz, ou mais esperto, ou mais astuto, mas a vitória será daqueles que se dedicarem e se planificarem na caridade. Se nós educarmos os nossos filhos pautados na mais sincera caridade, eles se encontrarão com os filhos do meu vizinho, com os filhos daqueles que convivem no mesmo bairro que eu. Eles se encontrarão amanhã na sociedade, uma sociedade mais justa, porque eles serão educados não para vencer no mundo, mas para vencer o mundo, as suas dificuldades, os seus desafios, não para vencer o próximo, mas para vencer a si mesmos, as suas dificuldades. Estaremos trabalhando nessa argila, no processo educativo dos nossos filhos, a transformação do mundo. Estaremos transformando esses espíritos que nos chegam como filhos, para que eles amanhã possam superar as suas próprias dificuldades. E nós vamos então compreender na fala do codificador de que, por mais que a criatura avance nas conquistas materiais, nós vamos experimentar um grande vazio quando dedicamos a nossa vida somente ao que é material. Há um grande vazio existencial, há um grande vazio na alma, porque se afastou do sentido de felicidade, a felicidade plena, trazida pelos Espíritos ao codificador, na observância da lei divina, na prática do Evangelho de Jesus, que nada mais é do que a proposta da caridade, do que a essência da caridade. Diz o codificador, então, que nós, se dedicamos tão somente à nossa existência, ao bem material, nós não estamos nos planificando. Quando nós, então, buscamos um sentido existencial através da nossa espiritualização, da nossa transcendência, da prática do bem, não nos basta somente ficar em casa, acreditando que não estamos fazendo mal e nos basta. Quando nós saímos adiante na direção do outro, em pensamentos, em atos e em palavras, nessa dinâmica da vida, nós estaremos então planificando a nossa alma, encontrando um sentido existencial, alcançando então aquilo que todos nós desejamos como a nossa felicidade. Quando nós assim agimos, nós então estaremos servindo a Deus na sua plenitude de proposta existencial. Quando nós nos dirigimos ao outro, ao próximo, e na medida das nossas forças, fazemos o bem. Quando o codificador assim se dirige àqueles que o ouviam nesse discurso, quando o codificador vem nos falar da beleza da caridade, de que se não tivermos a caridade na base das nossas ações, nós estaremos edificando as nossas virtudes, os nossos vícios na base de areia, ou seja, numa base frágil, que a todo momento tremula. Mas quando nós estribamos
a nossa virtude nessa base da caridade, nós então compreenderemos o nosso sentido existencial. Nós estaremos então planificando a nossa alma, a nossa existência. E nós encerramos trazendo um pequeno trecho inserido aí sim no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação, intitulado pelo codificador Allan Kardec. Num trecho trazido por Paulo de Tarso, o mesmo que vislumbra a luminosa presença de Jesus à porta de Damasco. E ele diz então em o Evangelho segundo o Espiritismo: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houveram praticado acharão graças diante do Senhor. Esta divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Portanto, Paulo vem nos falar de forma tão apropriada a sua figura de doutor da lei e depois transformado na maior figura do cristianismo primitivo, quando ele vem nos falar que a caridade vem nos apresentar os nossos destinos na terra e nos céus. E ele vai nos dizer que à sombra desta bandeira fora da caridade, nossa salvação, nós viveremos em paz na terra. E no céu, diz ele, o que houverem praticado a mais sincera, a mais vera caridade, acharão graças diante do Senhor, ou seja, estaremos agradando a Deus, servindo a Deus. E ele vai nos dizer então, essa divisa, fora da caridade, nossa salvação, é o facho celeste, é a luz, é a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando então para a terra da promissão. Paulo vem nos remeter àquela proposta hebraica do seu tempo, nessa profunda reflexão. A caridade vem nos guiar no deserto da vida. Quando nós encontramos as dificuldades que nos assolam, as aflições e as angústias, e acreditamos estar caminhando num deserto, tal é a dificuldade, nós então encontraremos na caridade essa luminosa coluna que nos guia para a terra da promissão, na proposta um espaço que é nada mais, nada menos do que uma condição íntima de plenitude, onde saciaremos então a nossa sede de amor, de caridade, para as nossas dores e para as nossas angústias. Que nós possamos ter a caridade como essa virtude plena, como essa grande proposta de Jesus no seu Evangelho. Nesses dias em que nos remetemos ao grande momento de crucificação de Jesus, quando nós buscamos refletir os seus ensinamentos, aproveitando esse nosso recolhimento em nosso lar, esse distanciamento da sociedade, do convívio social, pensemos nesses momentos que Jesus atravessou, do seu recolhimento íntimo, quando saudado de forma exaltada pelos judeus em Jerusalém, guarda a serenidade. Sabia Jesus que nada daquilo provinha do coração. Sabia Jesus que era um momento de recolhimento. Jesus então vai à última ceia, dá ensinamentos esplêndidos a respeito da humildade. Se quiser ser o maior, seja o menor no reino dos céus. Aquele que deseja alcançar a plenitude, aprenda a servir. Quando ele cinge-se de uma toalha, faz de
servo de todos aqueles, lava os pés, nos promovendo a reflexão a respeito da humildade. Mas também o grande ensinamento do valor da prece. Jesus, logo após, se recolhe no Getsêmani e ora a Deus. Busca ali a sua ligação com o Pai. Busca neste momento que lhe acerca o momento da crucificação para aurir forças, para sentir Deus próximo a si. E Jesus então parte logo após para a prisão, para estar diante de Pilatos, para logo após ser crucificado, nos dando valiosas lições, como na Via Crucis, a importância de, quando o peso da cruz que carregamos, da consequência dos nossos atos, da bagagem que trazemos de outras existências, estiver pesado, podemos, por alguns instantes, arriar o peso, contar com a presença dos amigos, com a mão amiga que se estende. Simeão Cirineu, ouvindo falar de Jesus, parte de suas terras, e quando chega a Jerusalém, tem conhecimento de que o carpinteiro, o Galileu, percorria então a Via Crucis. Condenado, estaria sendo encaminhado à crucificação. E Simeão Cirineu é escolhido então para segurar por alguns instantes a cruz de Jesus. O momento do refazimento, em que Jesus tem aquele instante de recuperar as suas energias para prosseguir. Mas tem um momento pleno destes dias que devem ecoar em nossa alma da imortalidade da alma. Quando Jesus ressurge a Maria de Magdala, ressurge aos seus discípulos, comprovando que a morte não existe, de que a alma é imortal. E tudo o que ele nos ensinou ecoará através do tempo e nos acompanhará onde estivermos. E então, naqueles últimos instantes com os discípulos, transcorrido o tempo em que ele se manifestara por longo período aos discípulos, materializado, seu espírito se apresentando materializado aos discípulos, Jesus então propõe a Simão Pedro a dimensão do seu amor. Simão Pedro, tu me amas? Pergunta Jesus ao pescador de Cafarnaum, da mesma forma que questiona a todos nós. E ao final da terceira indagação, quando Simão Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus então propõe a ele, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, alimente, faça o bem, cuide. E haverá dias, Simão Pedro, que outras mãos pegarão as tuas e seguirás caminhos que não escolhestes. A prova do amor a Jesus que a cada um de nós é pedida. A nossa prática da caridade, a nossa parte ao próximo de amorosidade. Quando nós alimentamos de esperança o próximo, como nós falamos, quando nós falamos de fé, de que se hoje os dias são tormentosos, amanhã será um novo dia de plenitude, onde colheremos as consequências das nossas ações no bem hoje. E que o bem que fazemos hoje, como diz o Espírito André Luiz, será nosso instrumento em toda parte. Portanto, lembremos de Jesus, do seu Evangelho, e nessa dimensão em que nos encontramos, da nossa proposta de amor a Jesus, do nosso compromisso com Ele, de fazermos o bem, no limite das nossas forças, de compreendermos a caridade como essa virtude, que nós, através do exemplo,
nós deixaremos para toda a sociedade, transformando o pequeno núcleo familiar num espaço de bondade, de benevolência, de indulgência e de perdão, arrastando-nos para a sociedade, levando conosco as nossas práticas. Que sejam dias de reflexão, mas também que sejam dias de efetiva prática no bem, de caridade, que possamos estender as mãos àqueles que sofrem, que possamos lenir dores, que possamos espalhar otimismo, espalharmos benevolência, espalharmos a alegria de viver onde estivermos. Que Jesus nos abençoe, agradecendo a companhia virtual dos amigos, levando a cada um o nosso abraço, expressando a nossa sincera amizade e a nossa gratidão por compartilharem conosco este momento, por dedicarem com paciência a sua atenção a essa nossa atividade do Centro Espírita Allan Kardec. Que sejam todos, onde estiverem, alcançados pelas bênçãos de Jesus. Muito obrigado. Vamos aproveitar esse momento final para também fazermos esse momento de prece, quando nós elevamos a nossa gratidão a Ti, Senhor Jesus, para, uma vez mais, falarmos da nossa alegria de Te reencontrarmos, da nossa alegria de compreendermos o Teu Evangelho, luminoso, pleno de caridade, de humildade, apresentando-nos como um roteiro seguro. Quando tantos se debatem em sombras, nós já conseguimos, Senhor Jesus, vislumbrarmos a luz. Já conseguimos sair da condição que estávamos ontem e caminhando na Tua direção, reconhecendo as nossas dificuldades, as imperfeições que ainda trazemos. Te rogamos, Senhor Jesus, não nos desampare e estenda a cada um de nós, em oportunidades diversas, momentos de paz, mas também momentos de caridade, onde nós nos comprometemos contigo e com teu amor, de sermos, hoje, amanhã e sempre, melhores, no bem e no amor. Que assim seja. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de dia e até amanhã às 18 horas com o nosso momento de prece. Muito boa noite.